a gravação, vamos ver se vai pegar. A gravação no Teams é que nem Fuca, tu não sabe se vai pegar ou não, né? Ó, mas pegou, beleza. Galera, né? Ó, quem é que tá sussurrando aí? Tá rezando antes de começar a aula já? Não vou nem te falar que é minha mulher aqui dando pitaco no meu ouvido. Ah, achei que tu estava rezando um Pai Nosso, Ave Maria aí antes de apresentar. Não. É a minha mulher, ela tá sussurrando aqui, parece que ela tem que dar a ordem até durante a aula. Não, mas é isso aí, era. Tem que ser o natural as coisas. Tá cedo? Gilvan, cedo? Cedo? A mulher manda em mim já faz 19 anos, tu quer o quê, meu? Não, isso aí, já é uso capião, né? Uso capião, uso campeão, uso com facão, já usa com chicotinho. Tá bom. Pessoal, então, chegamos na aula 9 de contabilidade avançada, né? Semana que vem temos a metade do semestre, né? Mais um semestre, terceiro semestre à distância, né? Mas, né, vamos lá, seguindo e lutando com as armas que a gente tem no momento. Bom, deixa eu já abrir aqui falando sobre a Ativare da semana que vem, tá? Então, como eu disse, tá, na aula passada, a gente tem que fazer uma prova, só que não pode chamar de prova, então, a gente chama de atividade avaliativa, e eu batizei de atividade avaliativa remota Ativare, que não se confunde com a atividade prática, apesar de ser muito semelhante, tá? Desde ontem eu disponibilizei ela, avisei no grupo de WhatsApp, então a partir da meia-noite de hoje, né, estava liberado a postar. Eu não vou dizer que já tem 2 alunos que enviaram essa Ativare, já postaram, né? Eu nem vou dizer qual Letícia foi uma desses alunos aí, né, porque isso aí era de esperado, né, não tem problema nenhum. Professor. E não vou dizer qual Lisandra também postou, tá? Mas, né, depois quem postou já sabe quem é. Mas, de qualquer forma, estava liberada, a partir da meia-noite podia postar. Lembrando que essa Ativare, né, o prazo para postagem dela é até as 22 horas, Luana, tá? 22 horas, essa sim, 22 horas da próxima segunda-feira, dia 10 de maio, tá? Com isso, semana que vem a gente não vai ter aula. Claro, eu vou criar o link, vou estar disponível aqui para tirar alguma dúvida, né, sobre a atividade, sobre a Ativare, mas quem já postou ou se garante, né, não precisa participar da aula, né, não vai ganhar falta nem nada, até porque ninguém pode ganhar falta. Então, como eu disse ali, quem já postou vai ter uma semana de folga, pelo menos de contabilidade avançada aí na semana que vem, tá? Então, a Ativare, elas são 10 questões ali, vocês viram que elas são subjetivas, ou seja, vocês vão ter que colocar, responder ali conforme as questões estão pedindo, mas é basicamente tudo que a gente já viu nos materiais desde a primeira aula até a aula passada. Não precisa citar referências, tá? A não ser que você queira complementar o conceito com um exemplo, com alguma coisa ali, para deixar uma resposta mais qualificada. Mas sendo claro e objetivo na resposta, é o suficiente para conseguir a pontuação, tá? Dito isso, sobre a Ativare, alguma pergunta? Beleza, então tá valendo a Ativare já. Bom, atividade prática. Então, era para postar até o meio-dia de hoje, mas também, como eu avisei, né, eu não fecho ao meio-dia. Vai que o aluno lá, o cachorro comeu a internet, né, a rena do Papai Noel lá, que arrebentou os fios, então eu deixo para postar depois. Claro que a partir do meio-dia e 1 segundo, quem postou vai ser penalizado. E a penalidade é aquela proporcional com o tempo. Então, quem postou meio-dia e 1 vai ter uma penalização pequena. Quem postou 7 da noite ou 18 e pouco, né? Nem vou dizer o nome, né, Amanda? Vai ter uma penalização maior, tá? E ainda temos 3 alunos que não postaram, então o prazo máximo para postar é agora, tá? Então,
se não quer ficar sem essa nota da atividade prática, tem que postar, tá? Depois não vai ter mais outra possibilidade de prorrogação, porque a gente vai discutir as respostas agora, né? E aí vai ficar muito fácil para quem responder. Então, quem não gostou... Professor, até porque a Receita Federal não dá prazo para ninguém em exceção, né? Não, é isso aí, né? Eu até estou sendo bonzinho, é que eu fui voto vencido pela minha equipe, né? Então, a minha equipe sempre quer dar uma ajuda para vocês, o estagiário, o pessoal que agora trabalha atrás das câmeras aqui, filmando a minha participação nas aulas aqui, né? Então, eu sou voto vencido. E por mim, é isso aí, né, Letícia? Era final de prazo, sem prorrogação. Mas tudo bem, né? Que baita auditor fiscal que tu é, hein? Que baita auditor fiscal que tu é, né? Mas não se preocupe, né, pessoal, que a vida vai trazendo para cada um de nós essa preocupação com prazos, né? Então, fique tranquilo em relação a isso. Então, pessoal, a nossa atividade hoje era discutir as respostas, tá? E cada resposta ficou, mediante sorteio, uma equipe de 4 pessoas. Alguns se reuniram, conversaram, questionário Tio Ali, outros criaram até grupo no WhatsApp, né, plagiando o nome de avançada. Estava ali desespero, né, ontem, aliás, sábado, 11 e tanto da noite, o pessoal mandando WhatsApp, Tio Ali, nosso grupo não chegou numa conclusão. Não tem problema, né, eu já falei que algumas questões, elas não têm uma conclusão certa, tá? À medida que a gente vai avançando na contabilidade, e eu estou repetindo isso, né, estou sendo muito repetitivo, a gente vai entendendo que às vezes pode, às vezes não pode, depende do enquadramento, depende do tipo de societário, por exemplo, depende também da questão de uma regra, um poderá, um não poderá. Então, tem várias coisas que influenciam a nossa decisão, tá? Pois, novamente, contabilidade é uma ciência social, então, ciência social não é matemática, que é ciência exata. Então, não se preocupe, lógico que a gente, desde pequeno, o nosso cérebro é preparado para escolher um ou outro caminho, escolher o certo ou o errado, aquela dualidade. Mas nem sempre é assim, né? As decisões, as estratégias, elas mudam com o passar do tempo, seja influenciada por uma legislação, seja influenciada pelo meio onde eu estou vivendo. Isso é claro, tá, pessoal? Então, olha, se eu botar sim, vai estar errado, se eu botar não, vai estar certo. Vai depender da justificativa, né, como eu avisei, e do embasamento. Tem algumas questões dessas 8 aí, né, 7, que as 7 são 2, que tem a resposta praticamente exata, outras nem tanto. Então, teve grupos que foram mais tranquilos, outros mais difíceis, mas é assim que a gente aprende, né, nesse campo que cada um de nós escolheu, que é a contabilidade, que é um trabalho essencial, até porque a legislação obriga, tá? Mas é essencial igual e não é tão valorizado, né? Tanto que os contadores, os conselhos sempre estão aí lutando pela informação, o que eu ia dizer para vocês, pelo reconhecimento, tá? Teve até uma sessão lá no Senado que eu compartilhei no grupo ali, onde foi apresentado isso, teve essa homenagem do contabilista e é pedido mais espaço. Mas o reconhecimento e a qualificação depende de cada um de nós, tá? Se nós nos valorizarmos enquanto profissionais, né, fazer a coisa certa, fazer o algo a mais, cobrar os honorários de acordo com a tabela, tá? A gente vai sendo qualificado, tá? Mas se eu cobrar R$100, o cliente não vai me querer. Bom, pelo menos esses R$100 é garantia de qualidade e assessoramento. Então, a gente tem que entender isso também. A gente está investindo tempo, investindo valores para essa graduação, para essa formação, para a gente poder trabalhar. Então, a gente tem que ter essa qualidade. Não precisa sair da faculdade sabendo tudo, mas tem que entender o que é isso, entender o que é aquilo, ter os contatos, né, o networking, que é o contatinho, né, que a gente vê, pede ajuda para A, para B, para C, e assim a gente vai
entendendo, é assim que a gente funciona, certo? Então, né, fiz todo esse xalala aí só justamente para tranquilizar o pessoal que pegou uma questão aí que qualquer uma das respostas cabe, tá? Mas é isso que é a vida, a gente está aqui para aprender, para debater e para discutir. De imediato, tá? Já vou chamar aqui o quarteto do número 1. Quem é esse quarteto do número 1 aí, por favor? Daiane, boa noite. Eu também, Luana. Eu também, Karina. A Josi não vem, né, professora? Baldiceira, Bertol, Trentin, e quem é a outra? A Josi. Ah, Pires? Isso. Então tá, com a palavra, meninas. Então... Pode até abrir a câmera aí que eu quero ver o sorriso de vocês aí. Ah, não. Então, professor, a gente fez um grupo, mas a gente tem opiniões diferentes. Ai, ai, ai. Pois é. Então, vamos lá, vamos escutar essas opiniões diferentes. Começar, gurias, ou vocês querem? Pode falar, Luana. Tá. Deixa eu só pegar. Deixa eu só compartilhar aqui o arquivo com as perguntas e fica melhor para quem está escutando identificar aí. Então. Beleza, tá aí. Questão 1, então. Vai, Bertol. Ela diz o seguinte, que o fato de duas empresas terem em comum um administrador ou outro membro da alta administração é suficiente para que tais empresas sejam consideradas partes relacionadas. No meu ver, não, tá? Não é suficiente. Porque pelo que eu sei, tem que ter algumas ações ou outro tipo de vínculo, não ser só o próprio membro, se ele tem duas empresas, por se tratar de serem PJs diferentes. Então, acaba não sendo uma parte relacionada, porque até se tiver alguma transação, não fica justificável que seja parte relacionada só por ter o mesmo sócio. Ao meu ver. É isso. Eu também, professor, concordo com o ver da Luana. Para mim também não é suficiente, porque a princípio, elas não têm uma relação direta. São CNPJs diferentes, então, no meu ver, também elas não têm, também não é suficiente para que elas sejam relacionadas. Bom, então eu vou falar. Eu vou falar, então, em meu nome, em nome da Josi, que é o caso que a gente concorda que sim, que elas têm parte relacionadas, porque pelo fato do cargo que ele ocupa na empresa, né, na qual diz que empresas com administradores em comum ou que possuem influência determinada nas decisões referidas à empresa, ele seria parte relacionada. Então, eu concordo que sim, que seja parte relacionada. Muito bem. Então, pessoal, o que é que nós vamos fazer? Eu não vou fazer comentários, eu quero escutar vocês, depois que todos os grupos apresentarem, aí eu volto e vou fazendo os comentários da número 1 em diante. Até porque se a gente começar a comentar, a gente pode soltar spoilers aí para outras questões, né? Então, vamos deixar todo mundo no mesmo barco. Então, meninas da questão 1, alguma coisa mais sobre a questão ou podemos seguir em frente? Tudo certo. Ministro, não, tudo tranquilo. Beleza. Por mim também, certo. Ok, muito obrigado, meninas. Passamos para a questão 2, por favor. Quem foram os sorteados? Tem eu, professor? Tem eu também, Gabriel? Eu? Quem é eu? Aí? Kelly? Gabriel? Ah, tá. Ô, Kelly, estava sumida, hein? Não. Tava só quieta. Faz tempo que eu não te vejo pessoalmente. Ah, pessoalmente também. Tá mais Vamos de até ano, abrir hein? a câmera, então. Então, por favor, com a palavra o pessoal do grupo 2. Então, nós consideramos errado, porque quando duas empresas possuem em comum um membro do pessoal-chave da administração, ou seja, eles respondem ao mesmo controle societário, é necessário considerar a possibilidade
e avaliar a probabilidade de que essa administração ela seja capaz de afetar as políticas de ambas as empresas em suas negociações mútuas e que possam influenciar ou se beneficiar de determinadas decisões nas referidas empresas tomadas em conjunto ou individualmente. Segundo o CPC 05, uma entidade está relacionada com a entidade que reporta a informação se ambas são membros do mesmo grupo econômico, o que significa dizer que a controladora e cada controlada são interrelacionadas, bem como as entidades sob controle comum são relacionadas entre si. Bom, então, agora citando mais uns exemplos ali, para uma entidade ser considerada parte relacionada, que nem a colega já falou, ela tem que pertencer ao mesmo grupo econômico. Ela é considerada relacionada quando for controlada em conjunto, quando for de controle de uma terceira entidade, quando for de controle de coligação de terceira entidade e quando tiver benefício pós-emprego. Então, mais ou menos essa era a explicação da nossa equipe referente à atividade número 2. Ok, só isso aí, nenhum comentário a mais? Acredito que era isso, professor. Ok, então. Então, passamos já para a questão 3, que era para marcar, dentro dessas 4 opções, qual é a verdadeira e qual é a falsa. Então, galera da questão 3, por favor. Oi. Oi. Oi, não, meu telefone é da Claro. Quem mais? Pitol? Quem mais que é o grupo? É eu, a Aline, a Ana Paula e a Amanda. A Amanda avisou que vai entrar só mais tarde. Amanda Corron, Ana Paula Scheffer? Não, a Ana Paula... Mortari? Aqui tá grávida, é. Oh, aqui tá grávida, hein? Meu Deus do céu. Tudo bem. Então, por favor, com vocês a questão 3. Tá, vai, Aline, a primeira. Tá. As transações com partes relacionadas e saldos existentes com outras entidades de grupo econômico devem ser divulgados nas demonstrações contábeis da entidade. Com base nessas transações, analise as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira fala: parte relacionada é a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis. Então, essa alternativa é verdadeira. A gente se baseou em todas as alternativas pelo CPC, tá? Então, essa frase, ela tá no item 5 do CPC, exatamente igual, e ela se refere à entidade que reporta informação. Então, ela é verdadeira. Quer que eu continue? Tu vai, Camila? Eu vou. A Ana tá aí? Não sei se a Ana tá aí. Acho que não. A segunda, então, era a participação de controladora ou controlada em plano de benefícios definidos que compartilha riscos entre entidades de grupo econômico é considerada uma transação entre partes relacionadas. Essa nós colocamos verdadeira também, também baseado no CPC 05, o item 8 confirma essa proposição, então, já que elas compartilham riscos entre entidades de grupo econômico, são consideradas, sim, como partes relacionadas. Então, questão 3, os itens de natureza similar podem ser divulgados de forma agregada, inclusive quando a divulgação em separado for necessária para a comparação dos efeitos das transações com partes relacionadas nas demonstrações contábeis da entidade. Então, essa alternativa é falsa, porque se a gente for ler ali onde diz, inclusive quando da divulgação, o item 24 do CPC nos coloca que exceto quando. Então, significa que quando a divulgação em separado for necessária, não tem que ser divulgada de forma agregada.
Ou ainda a gente pode entender que natureza similar não significa necessariamente que seja partes relacionadas. E a última, então, se a entidade tiver realizado transações entre partes relacionadas durante os períodos cobertos pelas demonstrações, a entidade deve divulgar a natureza do relacionamento entre as partes relacionadas, assim como as informações sobre as transações e saldos existentes, incluindo compromissos necessários para a compreensão dos usuários do potencial efeito desse relacionamento nas demonstrações contábeis. Para essa, então, também nós colocamos verdadeira, também baseado no CPC 05, no item 18, é confirmada essa frase. A entidade, então, deve divulgar a natureza do seu relacionamento, se é controlada, coligada, associada, se tem influência ou não, assim como as transações e os saldos que existem nessas operações entre as partes relacionadas. Ok, mais algum comentário acerca da questão 3? Da minha parte, não. Da minha também não. Beleza. Era quem mesmo? Era a Ana Paula Mortari e a Amanda. Isso, a Amanda, tá. Anotei aqui. Continuando, então, questão 4, por favor. Quem são os donos da questão 4? Eu, Débora. Eu, Lisandra. Eu, Catiele. E a Josi, que não conseguiu entrar. Josi Dias? Acho que é. Não, Josiane, olha, ela até conseguiria entrar, né? Mas tá viajando, né? Tá na estrada, mas tudo bem. Então, por favor, meninas, questão 4. Sim, então, a transferência de serviços entre partes relacionadas que não têm ensejado a cobrança de qualquer valor em contrapartida ao serviço prestado não está sujeita à divulgação pelas entidades envolvidas na transação, justifique. Então, a gente considera como falsa essa afirmação, porque é necessário que haja divulgação de interação entre as partes relacionadas, mesmo sem a contraprestação. Sobre essa questão, a gente ficou um pouco na dúvida a respeito da profundidade da resposta por conta daquilo que o professor falou na aula, daquele exemplo que a Luana deu de demonstração contábil, onde só tinha informação de que havia uma relação, né, de partes relacionadas, só que não detalhava muito, e a gente ficou na dúvida sobre essa necessidade. E falando com o professor, ele falou que isso é uma coisa que vai de contador para contador, né? Tipo, o CPC define que a gente tem que ter lá aquelas informações que a Camila comentou no último exercício. Só que aí, de acordo com o professor, então, isso também varia. Cada contador define o que eles acham que é importante detalhar, né? Nessa questão das partes relacionadas. Mais um comentário? Acho que era isso. É que é bem tranquilo isso aí, né? Não, tudo é tranquilo. As 7 são tranquilas. Beleza. Chegamos, então, numa questão 5, tá? Que é uma questão objetiva. Então, por favor, equipe da questão 5. Boa noite, Larissa. Boa noite, Edmar. Boa noite, Letícia. Bom, então ficamos com a questão 5. A natureza dos relacionamentos e das transações com partes relacionadas pode, em alguns casos, gerar mais riscos de distorções relevantes nas demonstrações contábeis do que em transações com partes não relacionadas. Neste sentido, partes relacionadas incluem alternativa A, aquelas assim definidas na adequação da estrutura do relatório financeiro. Letra B, os fornecedores de matérias-primas sem valor estratégico em relação ao comprador. Questão C, os acionistas minoritários mesmos ou sem influência significativa na empresa da qual participam.
Letra D. As entidades com participação direta ou indireta na entidade auditada, mesmo que sem influência significativa ou controle sobre esta. E letra C. As entidades sob controle comum em algum estado, mesmo que não realizem transações significativas entre si, nem compartilhem recursos em quantidade significativa. Então, a alternativa neste caso é a A. Agora eu passo a palavra para os colegas complementarem. Então, a gente acabou debatendo sobre o motivo do qual definimos a letra A, e aí eu busquei, passei para as colegas e elas concordaram. A resolução número 1224/9 do CFC, onde diz: muitas transações com partes relacionadas são efetuadas no curso normal dos negócios. Em tais circunstâncias, elas podem não representar um risco de distorção relevante maior do que é a transação similar com as partes relacionadas. Contudo, a natureza do relacionamento e a transação com as partes, em algumas circunstâncias, podem dar o risco de distorção relevante nas demonstrações contábeis maior do que as transações das partes não relacionadas. Exemplos são: partes relacionadas operar por meio de uma série extensa e complexa do relacionamento e estruturas com um aumento correspondente na complexidade das transações. Os sistemas de informações podem ser ineficazes na identificação e resumo de transações e saldos em aberto. E as transações com partes relacionadas podem não ser conduzidas nos termos e condições normais do mercado. Algumas transações com partes relacionadas podem ser conduzidas sem o pagamento da contraprestação. Então, outra forma de resolver, solucionar essa questão, né, seria por eliminação. Então, a letra B, ela estaria errada por não ter o valor estratégico, que daí seria simplesmente a compra de matéria-prima com qualquer fornecedor. A letra C estaria errada, né, por não terem influência significativa, né? A letra D também errada por esse mesmo motivo. E a letra E errada porque não estão sob comum controle de algum estado. São partes que são partes relacionadas, ou seja, não é porque uma empresa e outra empresa é do estado que elas vão ser partes relacionadas, né? Então, essa seria a letra correta, a letra A. Aquelas, assim, definidas na adequada estrutura do relatório financeiro, que nada mais é que o compartilhamento ali de informações que influenciam o relatório financeiro. É isso. Beleza, mais algum comentário sobre essa questão? Princípio não. Ok, então, passamos para a questão 6, que também é uma questão objetiva, tá? Quem são os donos da questão 6, por favor? Eu, Rafaela. Professor. Alana. Eu, Janaíne. Eu, Michele. Muito bem, todo mundo começa com eu, que legal. Eu, Janaína, eu, Michele. Ó. Tudo bem, por favor, com a palavra o grupo da ZEU. Então, a nossa questão é a número 6, eu vou ler ela primeiramente. A partir de 2008, com a edição de novas normas contábeis, houve maior exigência quanto à divulgação de informações em notas explicativas, inclusive em relação às transações com partes relacionadas. Acerca deste assunto, assinale a alternativa correta. Então, a letra A, ela diz: as transações com partes relacionadas referem-se apenas àquelas com pessoas jurídicas. Essa alternativa ela é incorreta, pois partes relacionadas são definidas de um modo amplo como aquelas entidades, pessoas físicas ou jurídicas com as quais uma entidade tem a possibilidade de contratar. A alternativa B diz: empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico não são consideradas partes relacionadas.
Essa alternativa também é incorreta, pois empresas que, por via direta ou indireta, respondam ao mesmo controle societário são consideradas partes relacionadas. Alternativa C. As transações com pessoa física ocupante de cargo de direção ou controle em uma pessoa jurídica, que é parte relacionada, não devem ser evidenciadas em notas explicativas. Ela está errada, pois as transações e os saldos com pessoas físicas dos administradores e controladores e demais partes relacionadas devem ser divulgadas em notas explicativas, as demonstrações contábeis com detalhes suficientes que permitam ter uma noção exata do tipo de transação e os valores e as condições envolvidas. A alternativa D, então, que é a nossa resposta correta, diz assim: a divulgação de partes relacionadas nas notas explicativas tem por finalidade evidenciar se a posição financeira de uma empresa e o respectivo resultado foram afetados por essas transações. Ela está correta porque, através das informações que constam nas notas explicativas, fica bem mais fácil de identificar algum possível prejuízo que essas transações elas podem ter causado aos acionistas. Não só prejuízos, né, mas ela explica o que houve nessas transações. E para finalizar, a alternativa E está incorreta, né? É por razões de sigilo, as divulgações sobre transações com partes relacionadas limitam-se a informar a data da ocorrência e a identificação da parte, não sendo necessário informar montantes, saldos e garantias. Como já dito, ela está errada, pois os saldos existentes na data do balanço e as transações ocorridas durante o exercício ou no período que merecem divulgação devem ser destacados nas demonstrações ou informações contábeis, com a identificação das partes relacionadas e a indicação dos seus montantes, natureza e condições. Bom, então, diante dessa questão, a gente pode perceber o quanto que é importante as notas explicativas e as demonstrações contábeis elas serem divulgadas, pois é a partir delas que a gente analisa, então, a saúde financeira das empresas e quantos aspectos são relevantes para as partes relacionadas também. Ok, mais algum comentário sobre a questão 6? Por mim, seria isso. Ok. Bom, a questão 7, né, ela é dividida em 7A, 7B. Então, eu vou pedir para o grupo 7A já começar com a leitura inicial da questão 7. Por favor, grupo 7A, quem são? Sou eu, Graziela. Franciele Milani. Sabrina. E mais quem? E a Giovana, que não pode participar hoje. Ah, esse é o grupo do plágio do WhatsApp, né? Mas tudo bem, né? Vamos lá. A diferença é que ela estava com um A maiúsculo e um A minúsculo, né? No avançada. Ah, tá. Por favor, então, empresa Los Hermanos. Então, questão 7. A empresa Los Hermanos é uma sociedade limitada. O quadro societário da mesma é composto por 5 irmãos e mais uma sócia. Então, participação dos irmãos. Irmão A, 50%, B, 12%, C, 12%, D, 12%, E, 12% e a sócia, 2%. Ocorre que os mesmos irmãos fazem parte de um grupo de hospitais, os quais a empresa Los Hermanos vende produtos. Esses hospitais são empresas SA, e apenas um desses irmãos faz parte da diretoria desses hospitais, sendo que todos têm participação societária nesses hospitais. A empresa Los Hermanos também vende produto para outras empresas. A dúvida é, letra A, a empresa Los Hermanos precisa considerar como parte relacionada as vendas aos hospitais, tendo em vista que a empresa Los Hermanos não é controlada e nem coligada dos mesmos. Apenas os sócios têm participação em ambos. Justifique.
que sim, as empresas, então, se os irmãos têm o controle societário do hospital, a interligação ou o controle comum são relacionados entre si. Mais alguma coisa? Seria isso, professor. Ok. E, por fim, questão 7, né, o mesmo contexto, porém, a letra B. Qual é a equipe da letra B? A Karen. Débora Spadini. Gilvan. E o William, que eu acho que não tá. Roieski. Muito bem, então, com a palavra, Vossas Excelências. Então, as partes relacionadas são válidas somente para coligados controlados? Justifique. Na minha opinião, não, porque se tiver o controle pleno ou compartilhado, tiver influência significativa, ou se for membro do pessoal-chave da administração ou da controladora da entidade que reporta a informação, também será parte relacionada, mesmo não havendo relação de controle ou coligação. E eu concordo com a Débora. Acredito que a associada também tem participação, menos que coligada e controlada, mas tem. Então, as partes relacionadas são válidas para empresas associadas também. Eu também acho que, eu também concordo que não, mas também é válido para as pessoas físicas e jurídicas que tem, com algum lado tem influência com os cargos a parte administrativa de uma outra empresa. Ok, mais algum comentário sobre essa letra B? Acredito que não. Ok. Mais alguma outra equipe quer complementar a sua apresentação? Esqueceu de falar algum assunto na sua questão? Ok. Então, posso declarar encerrada a apresentação? Gilvan, tu que é o orador da turma, Gilvan, posso declarar encerrada a apresentação? Nesse exato momento, declaramos encerrada a apresentação por votação. Olha, o Gilvan tem perfil para deputado, hein, Gilvan? Ou, né, como é que é? Vereador em Jaguari. Aí sim, né, professor? Tá. Tá bom. Bom, pessoal, vamos então aos comentários, tá? E correções aqui, se caber correções, claro. As apresentações foram dentro do esperado, tá? Justamente, até pelo que a gente viu em aula, pelo que a gente conversou, né? Tanto em particular no WhatsApp, como os grupos aí apresentando, né? Foi uma apresentação muito boa, tá? Todos estavam adequados, nenhum fugiu do assunto, né? Ninguém fez enrolation para explicar ou justificar a sua questão, tá? Então, ainda com o arquivo compartilhado, a gente vai começar a conversar sobre uma e outra, ou melhor, todas as questões. Mas antes eu quero retomar esse conceito aqui, ó, que a gente viu, né, há 2 aulas, e reforçou na última, que é o que é uma transação com parte relacionada, tá? É a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta a informação e uma parte relacionada. Então, parte relacionada é quem, né, tem, né, essa transferência aqui de recursos, serviços, obrigações entre a entidade que reporta a informação, ou seja, aquela que publica o balanço, tá? E uma parte relacionada. Importante, né? Independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida. Então, pode ser cobrado o preço, como não
é cobrado o preço. Independente disso, ela é uma parte relacionada, tá? Então, independente de contrapartida ou não. E a outra dica, né, quente, que eu falei, né, que vocês também falaram aí, tá? É que não é somente com pessoas jurídicas, tá? Que as empresas se relacionam, com pessoas físicas também. Então, a gente sabendo que parte relacionada pode ser entre pessoa jurídica e também pessoa física, e ela não depende de ter contrapartida, eu já consigo clarear minha visão, né, praticamente para todas essas respostas, e também para o meu dia a dia, se eu vier a trabalhar, se eu tiver algum cliente que tenha partes relacionadas, tá? Relembrando isto, vamos para as questões, tá? Então, essa primeira questão aqui, ela cabe o certo e o errado, tá? Eu, num primeiro momento, considero ela certa, tá? Por quê? Porque o que é que diz aqui? Eu tenho duas empresas, tá? E elas têm em comum um administrador ou um membro ou outro membro da alta administração. Então, é uma pessoa física? É, mas pessoa física é parte relacionada também, tá? E essa participação aqui dessa pessoa é suficiente para que elas sejam partes relacionadas? Bom, para uma pessoa física ser considerada parte relacionada, não é simplesmente ela ter ações ou ser sócio da empresa. Ela tem que ter influência significativa, influência relevante naquela organização que reporta a informação, tá? E, num primeiro momento, a gente pode entender que se ele é administrador da empresa ou é membro da alta administração, é uma influência significativa, que ele está ali, está perto das decisões, se ele é membro da alta administração ou ele que vai decidir se ele é um administrador. Então, seria certo, no meu primeiro momento, justificado por isso. É a pessoa física e tem influência significativa. Porém, eu posso também achar que um simples administrador, e não o administrador geral ou presidente, não exerce tanta influência. Porque, às vezes, a gente vê empresas que possuem esses cargos subordinados e eles estão ali só como decoração, que quem toma a decisão e quem decide tudo de forma totalitária, né, é o dono, o presidente, lá em cima sozinho, tá? Que a questão aqui não diz que o cara é presidente, diz que ele é administrador ou membro da alta administração. Então, como eu falei no início da aula, aí se eu pego um cliente nessa situação, eu tenho que ver se realmente essa pessoa física está exercendo influência significativa. Não só por ter um cargo é suficiente, tá? Então, caberia aqui o certo, pela justificativa anterior, ou o errado, a partir dessa justificativa que eu falei agora. Como cada empresa, ela é uma organização singular, né? Ninguém é igual a ninguém, e a contabilidade não é uma ciência exata, eu posso classificar ou não de acordo com esse tipo de relacionamento. Lembrando aí que a resolução do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que basicamente amparou todas as respostas de vocês, ela explica o que é, né, como funciona, quais os registros que devem aparecer, porém, ela não crava se é ou não é, ela esclarece, mas a decisão final é do contador, é do contabilista, para tomar essa decisão se é parte relacionada ou não. Sobre a questão 1, pessoal, independente do grupo que apresentou, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Já estão acordados? Então, qualquer resposta que colocar está certa. Sim ou não? Nessa aqui, sim, tá? Mas eu estou dizendo que, de acordo com essa situação ali, eu consideraria parte relacionada, tá? Então, seria o sim, tá? Mas eu vou considerar as duas respostas aqui. Então, como eu disse, não lembro para quem no WhatsApp esse fim de semana,
Tem questões que cabem as duas respostas, mas outras cabe só uma. Então, depende muito da justificativa de cada uma delas. Então, nesse caso aqui, Luana, cabe as duas, porém, eu acho uma justificativa melhor fazer o registro e considerar a parte relacionada. Mas isso sou eu, que nem vocês apresentaram. A minha opinião era essa, a opinião do outro era outra. Então, é a vida real. Imagina você numa reunião de contadores daqui a 10 anos discutindo se lança ou não lança a parte relacionada. Então, a Luana pode lançar, o Tioalho pode não lançar, a Aline pode lançar, então não tem nenhum problema quanto a isso. O importante é ter uma justificativa plausível para esse registro contábil. Certo? Ok. Passando, então, para número 2. A empresa, né, que detiver controle acionário de duas outras será considerada parte relacionada de cada uma delas. Ok, então isso aqui está afirmando. Mas as empresas controladas não serão partes relacionadas uma da outra. Então, aqui só cabe uma resposta, tá? Que é errado. Por quê? Porque a empresa, tendo relação de controle, ela vai ser sempre parte relacionada, tá? Então, nesse caso, quem estiver reportando ou a controladora ou a controlada vai ter que citar as suas transações com partes relacionadas, tá? Sem nenhum problema. Então, aqui é uma questão bem fácil, né? Tranquila, que caberia só o errado, tá? E a justificativa é CPC, ali até que foi lido, né? Justamente para dizer que as controladas são ou serão partes relacionadas uma da outra. Questionamento sobre a questão 2, complementos? Acredito que não, né? O silêncio. Bom, essa aqui também não era uma questão difícil, ela foi um pouco trabalhosa, né? Mas também é só verificar. Ó. A primeira aqui, parte relacionada é a pessoa ou entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando suas demonstrações. Bom, isso aqui é o conceito que está no pronunciamento, está na resolução, né, do CPC, que a gente viu em aula. Então, lógico que é verdadeira essa informação aqui de que é parte relacionada. Inclusive, acho que tem uma pergunta na Ativário, né, sobre o conceito de parte relacionada, né? Mas tudo bem, né? Ativário lá é outra atividade. A segunda aqui, a participação de controlador em plano de benefícios definidos que compartilha riscos entre entidades do grupo econômico é considerada uma transação entre partes relacionadas. Para quem não sabe o que é plano de benefícios, pode ser uma previdência complementar, pode ser um benefício lá de educacional, um benefício de saúde. Então, as empresas, elas têm esses planos de benefício para os seus empregados. Talvez alguém de vocês que está aqui na aula seja participante de um plano de benefício da empresa onde vocês trabalham. E esses planos de benefícios, lógico, envolvem valores, né? Não só também a questão de participação, mas também alguns valores, tá? Porém, ainda mais dentro de um grupo econômico, né? Algumas empresas que estão ali naquele grupo, naquele conglomerado, lógico que é uma transação entre partes relacionadas, né? No caso, duas pessoas jurídicas aqui têm em comum um plano de benefícios. Lembrando, né, que quanto mais participantes do plano de benefícios, aí eles conseguem barganhar valores, né, reduzir custos, então facilita também para os seus beneficiários, os empregados, a utilização deste plano. Então, essa aqui é verdadeira. Alguma dúvida, alguma questão sobre essa segunda aqui? Ok. Terceira, tá? Os itens de natureza similar podem ser divulgados de forma agregada. O que é agregada? Junto, tá? Inclusive quando a divulgação em separado for necessária para a compreensão
dos efeitos das transações com partes relacionadas nas demonstrações contábeis da entidade. Bom, como as meninas apresentaram, né, o erro aqui é porque o texto aqui não é inclusive, tá? Como foi lido e está gravado aqui, sobre a resolução do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Porém, sem eu decorar ou pesquisar no texto, eu posso verificar que essa questão é falsa justamente por isso aqui, ó. Os itens de natureza similar, também como as meninas falaram. Porque itens similares são aqueles dentro do meu patrimônio, por exemplo, que tem o mesmo tipo de saldo, ou são dentro do mesmo grupo, tá? Ou com conceitos semelhantes. Então, não significa que todos eles, tá, são partes relacionadas, mas todas as transações com partes relacionadas estarão dentro dos meus itens patrimoniais, tá? Então, eu poderia matar com a resolução ou com o entendimento contábil básico, né? Que eu não posso generalizar, porque dentro do balanço eu tenho, né? Contas credoras, devedoras, contas de resultado, as contas de resultado indiretamente, né? Porque a receita e a despesa vão lá para dentro do patrimônio líquido quando apurado o resultado. Também eu tenho mais liquidez, menos liquidez, imobilizado, então isso é natureza similar, tá? Então essa aqui é falsa realmente. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a essa terceira? Ok. E a quarta, tá? Eu não vou ler toda ela, até porque já foi lida. Ela é realmente verdadeira. Por quê? Se a entidade realizar transações entre partes relacionadas durante o período coberto pelas demonstrações contábeis, ela deve divulgar a natureza do relacionamento. E aqui que está aquela discussão, né, que até a Luana levantou, né, na aula passada e foi comentado hoje. Divulgar a natureza do relacionamento não necessariamente exige notas explicativas para especificar. Divulgar é estar dentro do balanço patrimonial, tá? Claro que com a questão da transparência, governança corporativa, aquele negócio todo, quanto mais eu especificar, desde que não seja uma informação sigilosa, né, ou estratégica, não teria problema, tá? Aí vai do trabalho do setor contábil, do contabilista, justamente para fazer, né, essa parte relacionada, essa transação entre partes relacionadas, estar bem explícita ali nos seus demonstrativos como um todo, não só o registro no balanço. Então, essa aqui é verdadeira. Então, sobre a questão 3, pessoal, alguma dúvida, entenderam? Ficou tranquilo? Banquete, matou direitinho isso aqui? Essa questão? Sim, senhor. Até porque foi tu que pesquisou, né? Todo mundo pesquisou um pouco. Eu fui mais na interpretação, depois as meninas procuraram no CPC para embasar, então no final deu certo. Isso aí é o discurso de grupo, né? Todos nós. É isso aí, Isso aí. Bem, questão 4. A transferência de serviço entre partes relacionadas que não tenha, né, gerado cobrança de contrapartida não está sujeita à divulgação. Errado, aqui cabe só errado, porque a gente viu que, mesmo não tendo cobrança, né, de qualquer valor, não tendo contrapartida, ela é uma transação envolvendo parte relacionada, então ela está sujeita à divulgação e não está sujeita, tá? Então, essa aqui também, bem tranquilo para a gente entender e para o grupo que respondeu. Sobre essa questão 4, pessoal, perguntas, dúvidas? Essa foi bem tranquila, né? Até eu acertaria se estivesse no grupo. Ok. Bom, a questão 5 também cabia uma resposta, era uma questão objetiva, essa aqui é uma questão de concurso. Lembrando, né, que mesmo que vocês nunca trabalhem, né, com partes relacionadas, nenhum cliente vocês tenha,
vocês podem ver esse assunto num concurso, se vocês vão prestar, ou, né, mais precisamente no ENAD, ou na prova para registro, para conseguir o registro no CRC. Tá? Então, é sempre bom ter esses conceitos, essas palavras-chave, né, que a gente viu, né, independente de contrapartida, pessoa física também para não ter nenhum problema, tá? Ou quem vai querer ser professor de contábeis vai ver esse assunto quando der contabilidade avançada para os seus alunos, tá? Por que não, né? Tudo bem. Bom, aqui diz o seguinte, tá? Aí tem o conceito ali de partes relacionadas, né? Até porque, assim, ó, é até uma coisa interessante que diz aqui, ó, se tem, né, parte relacionada, pode ter distorção relevante na demonstração contábil, se eu não registrar, não apresentar esse fato, porque eu posso ter aquele bem, né, em estoque, sem ter gasto ele, né, porque eu posso não ter feito o pagamento da contrapartida, é possível. Então, isso vai dar uma distorção no meu resultado, por exemplo. Então, por isso que é necessário que partes relacionadas com ou sem contrapartida sejam apresentadas, tá? E aí, nesse sentido, partes relacionadas inclui aquelas assim definidas na adequada estrutura do relatório financeiro. Então, o que seriam adequadas? Aquelas que vão, né, que são relevantes e podem gerar distorções. Então, o contador vai definir, ó, aquelas assim definidas. Quem é que vai definir? A contabilidade, se é parte relacionada ou não. E aí, dentro da estrutura do relatório, ou no balanço patrimonial, ou numa nota explicativa, por exemplo, tá? Até porque as outras, como também foi apresentado, elas estão incorretas, tá? Ela que não é uma situação de estoque, matéria-prima, porém, já está dizendo que é sem valor estratégico, então ela não é relevante, né? Não vai causar uma distorção relevante, tá? A mesma coisa os minoritários, tá? Ou seja, aqueles que não têm influência, também não é relevante, tá? Qualquer entidade com participação, mesmo que sem influência, não, tem que ter influência significativa, tá? E de algum estado, ou seja, não é só um relacionamento com a entidade, com a administração pública, tá? Que aqui estado é no sentido de administração pública, tá? Pode ser entre empresas da área privada, até com particulares, né? Pessoas físicas, como a gente viu. Então, basicamente, a resposta correta, aqui a única que cabe é a letra A, tá? Sobre a questão 5, alguma dúvida, alguma pergunta, não entendeu algum conceito? Ok. Questão 6, também uma questão objetiva, tá? Então, como eu disse, né, a partir de 2008, 2009 e 2011, né, que teve algumas alterações na Lei 6404 de 76, mais precisamente em 2008, entrou esse assunto de transações com partes relacionadas, tá? E aqui está dizendo o seguinte, ó, houve maior exigência quanto à divulgação de informações e notas explicativas, inclusive em relação às transações com partes relacionadas. Qual é que é a correta aqui? Ó, qual é a importância de divulgar em notas explicativas? Porque tem por finalidade evidenciar se a posição e o resultado não foram afetados. Então, é mais ou menos como diz aqui, né? Ó, distorções relevantes, tá? Por quê? Porque eu também posso ir por eliminação nesse modelo de questão, tá? Por exemplo, aqui não é somente com pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Ó, se é do mesmo grupo econômico, são partes relacionadas, não é o que está dizendo aqui. Se a pessoa física ocupa a cargo de direção ou controle, né? Ou seja, tem influência, ela deve ser evidenciada, tá? Porque eu não vou registrar ali no balanço que o tio Ali é diretor da empresa, mas eu tenho que registrar na nota explicativa,
tá? E a letra E diz que, por sigilo, essas transações não podem ser informadas. Na verdade, tem que ser informadas, tanto que está ali no balanço patrimonial esse registro, tá? Aí vocês podem até questionar, mas tio Ali, então está dizendo que tem que ter nota explicativa, e como é que a Luana viu lá naquele exemplo e não tem? É que uma coisa é maior exigência, outra coisa é obrigatoriedade, tá? Então, a língua portuguesa ela é boa por causa disso, né? Tu muda uma palavrinha, já muda o sentido, a interpretação daquele contexto. Então, eu tenho que ter no balanço? Sim. Tem que ter nota explicativa? Talvez, dependendo da situação, tá? Então, especificamente nessa questão, a letra D é a resposta correta para esse questionamento. Alguma dúvida, alguma pergunta sobre a questão 6? Antes de ir para a 7, só um comentário, né? Reforçando aquilo que eu já falei antes. A gente pode passar toda a faculdade estudando um assunto na contabilidade e chegar ali fora e ser diferente. Ou porque mudou a legislação, ou porque a metodologia da pessoa que está fazendo é outra, tá? Então, não significa assim, o que o tio Ali falou, que a Andréa falou, que o Arley falou, o outro professor falou, está errado. Não, pode estar certo, tá? Eu passei quase toda a faculdade, não eram muitas cadeiras de contabilidade pública, mas trabalhando em cima de uma formatação, que hoje está diferente. Então, não significa, né, que quem estudou vai seguir isso aí para o resto da vida. Não, como é uma ciência que evolui, é uma ciência social, daqui a um pouco vai acabar o débito-crédito, por exemplo, vai ficar só uma partida, em vez de partidas dobradas. Um exemplo, né, bem grosseiro. Então, a gente tem que ter a base, mas na vida real é que a gente está aprendendo no dia a dia, realmente. Tá? Principalmente assuntos como este aqui, que são assuntos bem subjetivos, ou auditoria, né? O pessoal também, quem tem auditoria, sabe que depende da subjetividade ou da relevância, cabe um parecer ou outro, tudo está relacionado ao meu planejamento. Por falar nisso, né, quase todos vocês estão em auditoria aqui. Então, se eu vou auditar partes relacionadas, se eu vejo que lá no balanço tem partes relacionadas, o que é que eu vou verificar? Se tem a documentação, se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, ver se a transação está correta, né, no tipo de circularização, tá? Então, é um trabalho como qualquer outro, basta apenas confirmar se aquele registro é verídico ou não, ou se tem uma distorção, que ela esteja dentro da minha aceitação, senão é uma ressalva no parecer. Mas deixa para a galera de quinta isso aí. Vamos para a questão 7. Bom, aqui é interessante. Essa aqui era a mais subjetiva de todas, né? Tanto que teve gente que amanheceu no sábado para o domingo fazendo essa questão, tá? O que acontece? Eu tenho uma empresa aqui que tem 5 irmãos e mais uma sócia, tá? Sendo que um dos irmãos tem metade da empresa, os outros são parelhos, e essa sócia é minoritária, tá? Só que esses irmãos também fazem parte de um grupo de hospitais, tá? Porque esses hospitais são sociedade anônima, então quem tem ações, participações e o que decidir, que a Assembleia Geral decidir, vai escolher o seu gestor ali, tá? A empresa também vende para outras empresas, né? Então não é só para o hospital que ela vende, mas ela vende para o hospital e esses irmãos fazem parte também da administração desses hospitais. A primeira, tá? Será que a empresa Los Hermanos, quando for publicar sua demonstração contábil, ela tem que considerar essas vendas aos hospitais como parte relacionada, tá? Ela não é nem controlada nem coligada dos hospitais, apenas os sócios têm participação. Bom, pessoa física pode ser considerada parte relacionada. Então, não há problema. Agora, eu tenho que ver se essa participação da pessoa física, ela tem uma influência, se ela tem uma relevância, tá? Dentre as opções que a gente pode ver aqui, não temos muito, né,
grandes especificações, porém, a gente viu que esses irmãos têm 98% e venderam matéria-prima, né, para esses hospitais. Então, num primeiro momento, sim, seria, né, parte relacionada, justificando que, mesmo não havendo controle nem coligação, há uma influência significativa da participação desses irmãos na administração das empresas de sociedade anônima, tá? O que acontece? Pode caber aqui, pode caber um não, ou seja, não considerar partes relacionadas, também pode. Então, ela é muito parecida com aquela primeira, desde que eu justifique que, apesar dos irmãos fazerem parte, eles não têm influência significativa, até porque eu não estou com outras informações aqui, tá? Olha, mas então como é que eu vou saber na prática? Como eu disse anteriormente, a gente vai ter que pesquisar, verificar se ele toma decisões, se ele não toma, se ele apenas está ali para levantar o braço numa votação, para baixar o braço, tá? Entre outros. Também ver qual é o montante, né, que foi vendido da empresa para os hospitais, porque às vezes o valor da transação é relevante, então eu posso considerar parte relacionada. Então, nessa área cabe as duas, tá? Sendo que o sim é a primeira opção, mas não descarte o não, tá? E, por fim, a letra B, tá, pessoal? Essa aqui é não, isso aqui é certo que é não. Por quê? Porque as partes relacionadas não são válidas somente para coligada e controlada. Pode ser para associada, como foi dito, e também para pessoa física, né, como a gente viu. Então, não são só essas duas, tá? Dá para dizer que coligadas e controladas são partes relacionadas, mas partes relacionadas não são só coligadas e controladas. Então, elas estão dentro, né, do conceito de partes relacionadas e não iguais a partes relacionadas. Sobre a questão 7 como um todo, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Que belezinha, então, né? Pessoal, sobre essa... Deixa eu abrir aqui minha carinha. Aqui, voltei. Então, pessoal, sobre essa atividade prática, sobre essa questão de partes relacionadas, para a gente finalizar esse assunto, tá? Porque depois a gente vai começar o grau B, lá no dia 17 de maio, com um novo assunto. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Ainda não entenderam, tá, pessoal? Não fique com vergonha de perguntar. Se não quer perguntar agora, tudo bem, mas depois manda ali o WhatsApp ali e pergunte, tá? Não fique com dúvidas. Esse é um bom tema, tá, pessoal, para TCC. Tá? Ele pode ser um tema bem teórico, não precisa ser um tema prático, né? Então, não precisa ir numa empresa onde tem partes relacionadas. Ele é um tema teórico, ele não é um tema muito utilizado, porém, ele é fácil para explicar, para analisar, fazer gráficos, tabelas, entre outros. Tá? Comentários acerca do assunto? Não? Sim? Gilvan, tu que é o nosso orador, o que tu acha? Está tranquilo esse assunto? Eu acho que sim, professor, porque se todo mundo fez uma ótima apresentação ao público hoje, ninguém veio a público a reclamar ou falar algo sobre a matéria, está tudo sob controle. Mas tu gostou de usar palavras bonitas, hein? Olha esse Gilvan aí, tchê. Bom, pessoal, então, relembrando, qual é o foco de vocês agora, assim que terminar a videoaula aqui? É fazer atividade prática, aproveitem, então, até as 22 horas eu estou aí online para tirar dúvidas da atividade prática, que dúvidas, né, apesar de ser questões e assuntos já vistos, podem aparecer. Essa atividade, então, até as 22 horas da próxima segunda deve ser postada.
tá? E eu quero ver se no máximo na terça ou na quarta semana que vem já libere as notas de grau A. Então, quanto mais cedo vocês postarem, vocês me ajudam, que eu já vou corrigindo, tá? Para evitar, né, aquela correção de última hora, já que todo mundo deixa para a última hora, certo? Com isso, a gente fecha, lembrando que a gente tem ali a outra atividade prática, tem o ponto extra, então essa possibilidade aí de ficar com uma nota boa é bem clara, né, bem possível, para garantir, né, que no grau B vai que aconteça algum deslize, algum problema, e a gente fique ali bem na tangente, né, da nossa nota. Lembrando, claro, que eu estou falando nota, mas o objetivo da disciplina não é tirar nota 7 ou nota 10, é entender o conteúdo. Por isso que a gente gera esses debates, gera esses exemplos e essas atividades onde os alunos, né, têm a sua vez e voz para apresentar e debater, né, entre todos o assunto. Pessoal, sobre a ativária, né, essas 10 questões que tem para vocês fazerem aí, alguma pergunta?